Sou Ângela Canuto, atualmente diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas. Sou médica com especialidade em gastroenterologia. Tenho uma prática constante de lidar com o paciente e sempre transmito para os meus estudantes que é muito importante esse lidar com o paciente, essa relação médico-paciente, esse rapport, essa empatia. É importante que o nosso paciente confie em nós para que a gente possa ser tanto pesquisador eficiente, como médico eficiente, como em qualquer coisa que a gente faça na nossa área de medicina. É importante que, em primeiro lugar, a gente vise o nosso paciente. É muito importante também a gente ter um olhar para a pesquisa clínica. E aí eu aprendi muito no meu mestrado, no meu doutorado e no meu pós-doutorado. Então, isso é uma experiência imensa que eu tento transferir, essa experiência, para os meus estudantes, desde o primeiro ano de medicina. E nós abrimos muito na Faculdade de Medicina da UFAL esse campo de pesquisa, querendo que todos participem. E como participar? Você se aproxima do docente e vê qual é o roteiro que ele tem para a pesquisa. Se lhe interessar, você entra naquele grupo. Caso não interesse, existem muitos outros grupos que você pode procurar. Além do que a gente tem PIBIC, que é o Programa de Iniciação Científica, que tem bolsa. A gente tem as ligas de gastroenterologia, por exemplo, de cirurgia, de neurologia. Então, eu vou citar a minha experiência com a LAGEM, que é a Liga de Gastroenterologia e Nutrologia. Ela foi fundada por um estudante, que hoje é médico, em Uberaba, Minas Gerais, e ele se interessou desde o princípiozinho do curso e nós formamos a liga. Ele veio me chamar e nós formamos essa liga em 2016. Até hoje ela está assim, nós já fizemos 2 livros com estudantes participando dos capítulos através dessa liga, que é a LAGEM. Então, é assim que você pode se aproximar da pesquisa. Tá? A extensão é outro ponto interessante também. Você aprende muito na extensão. Por exemplo, esse momento, nós estamos lançando o nosso programa Por Dentro da Medicina, que é um programa que visa de extensão, é um projeto de extensão que visa situar os estudantes de medicina, os estudantes da área de saúde, na questão de como funciona o curso de medicina, como funciona, porque no curso de medicina nós temos um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Alguns estudantes não conseguem chegar na pesquisa, ou porque são tímidos, ou porque não abordaram um professor que tivesse empatia com ele ou ele com o professor. Então é importante que você desenvolva durante o curso esses 3 eixos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Agora eu vou falar algumas dicas para vocês a respeito de como se faz uma pesquisa. Então é interessante que primeiro você se interesse por um tema. Não é fácil você escrever, estudar sobre algo que você não tem interesse. Portanto, procure uma área que você gosta. E depois você vai montar a pesquisa. Como é que nós montamos? Nós iniciamos por uma introdução, onde a gente cita vários referenciais teóricos a respeito daquele assunto que nós estamos estudando. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre Helicobacter pylori, como causa da úlcera gástrica e da úlcera duodenal. Então, eu vou procurar todo o referencial. É muito importante que nós tenhamos nesse referencial os artigos dos últimos 5 anos. Ou seja, isso não impede que você cite um artigo da década de 80, da década de 60, desde que esse artigo tenha uma relevância mundial. Porém, é muito importante que você cite artigos na nossa língua em português, mas também na língua inglesa, que é a língua técnica reconhecida no mundo inteiro. Então, a partir daí, a gente vai fazer a nossa pergunta de pesquisa. O que eu quero saber a respeito desse tema? Então, eu pergunto, por exemplo, dando o exemplo do H. pylori, eu pergunto como o H. pylori interfere nas diversas etnias em relação às úlceras pépticas. Então, essa seria uma pergunta. A partir dessa pergunta, eu irei nortear os meus objetivos. Que primeiro eu penso no geral, o que é que eu quero conseguir com essa pesquisa? É o meu objetivo geral.
Já os objetivos específicos, eles têm que caber dentro do objetivo geral. Então, você vai fazer umas outras perguntas ou umas outras assertivas. Por exemplo, avaliar como o H. pylori interfere na formação das úlceras. Pensar em como o H. pylori infecta pessoas no estado de Alagoas. Esses são exemplos, né? A partir daí, você vai partir para a justificativa. Você vai justificar o motivo pelo qual você está fazendo essa pesquisa. E essa justificativa não é uma coisa aleatória. Cada vez que você citar um motivo pelo qual você está fazendo essa pesquisa, você tem que citar referenciais teóricos. Então, isso é importantíssimo, isso enriquece a pesquisa, né? Posteriormente, você vai para os resultados finais, as conclusões. É importante, no final de uma pesquisa, a gente citar também as limitações da pesquisa. O que é que nós não conseguimos através dessa pesquisa? Por que não conseguimos? Por exemplo, o H. pylori, que é o que eu citei anteriormente, ele vive em ambiente de microaerofilia. Eu, por exemplo, aqui em Alagoas, não tenho esse tipo de ambiente. Então, é importante você ajustar também. Você querer fazer uma pesquisa no Nordeste, em Alagoas, que é um estado pobre, carente, você tem que adequar a algo que você possa aplicar depois. A gente não pode se dar o luxo de fazer uma pesquisa exclusivamente teórica, porque a gente precisa aplicar para melhorar o ensino em Alagoas, a saúde em Alagoas. A gente tem que pensar no nosso território. Então, essa é uma outra dica que eu dou. E como procurar os referenciais teóricos? Em livros, né? Até livros clássicos da especialidade na qual você está fazendo a pesquisa, mas também hoje facílimo através das bases, né? Você vai entrar na internet e quanta diferença eu sinto da época que eu iniciei as minhas pesquisas para a facilidade que vocês têm hoje. E mais até com a inteligência artificial que ajuda você a elaborar o texto, né? A melhorar o texto, a aprimorar o texto. Então, fazer pesquisa é isso, não é difícil, porém exige dedicação, muita dedicação. Mas aí como é que você tem um produto dessa pesquisa? Você vai ter artigos científicos. Esses artigos científicos vão enriquecer o seu currículo. Você poderá até, após a formatura, apresentar esses artigos, por exemplo, num concurso que você vai fazer para professor de urologia. Você fez um artigo na área. Você apresenta num concurso que você vai fazer após você já ser um médico. Então, tudo isso ajuda no currículo. Quanto mais rico esse currículo, melhor. Na minha primeira pesquisa, é normal, e eu senti isso, é normal você ficar um pouco nervoso, você achar que não vai dar conta. Tudo isso é o início. Porém, Aristóteles já dizia isso, que nós melhoramos quando nós ganhamos experiência, nós vamos nos aperfeiçoando. Então, a gente não pode esperar que no primeiro artigo a gente vai ser assim, tudo 10, tudo perfeito. Não é assim que funciona, entendeu? Nem foi para mim, nem será para vocês. Mas é importante não desanimar. E depois eu vou contar uma coisa para vocês, assim, muito particular que aconteceu comigo e eu espero que aconteça com vocês. A gente se vicia em fazer pesquisa. A gente não quer parar mais. Então eu faço, por exemplo, na minha área, gastroenterologia, educação médica e bioética. São 3 áreas que eu amo muito. Então, uma outra coisa que me estimula é quando eu vou aos congressos. Então, os congressos científicos, a gente está sempre colocando e vai aproveitar este momento de interlocução com vocês para dar dicas dos melhores congressos no Brasil. Eu já citaria aqui para quem quer ser cirurgião, endoscopista, gastroenterologista, a Semana do Aparelho Digestivo, que é a SBAD, que esse ano será em São Paulo. E ela abrange tudo isso, endoscopia, cirurgia, clínica, dá para todas as pessoas que gostam dessa área. E aí, quem quer fazer clínica geral também é importante ir para um congresso desse. Porque vocês sabem que a gastroenterologia, ela aborda muitos temas que são da clínica médica. Então é isso. Nada é difícil, desde que nós queiramos, desde que nós tenhamos a disciplina para fazer bem feito. Portanto, vocês são convidados a fazer conosco as pesquisas, procurando o nosso grupo de pesquisa ou até a mim pessoalmente lá na faculdade.